Vamos aqui ter mais um novo workshop, o 10º workshop na parceria da Ana com a Alsace. É uma parceria que começou em 2021, dessa vez aqui com o apoio da equipe da Alsace que está acompanhando a Gabriela, que vai fazer uma rápida introdução sobre a Alsace, e o nosso convidado, Eric Halpin, para falar sobre a experiência dos Estados Unidos na evolução da tomada de decisões da engenharia de barragens e diques, né? Esses workshops que a gente tem com a Alsace são muito importantes para a troca de conhecimento e experiência que eles têm. A Alsace é um grande empreendedor de barragens e diques nos Estados Unidos, né? E tem muita experiência e conhecimento para compartilhar com todos nós. A Gabi, então, vai falar um pouco agora da Alsace. Gabriela, boa tarde. Good afternoon. Thanks, Rogério. Thanks everybody for Boa joining. tarde, muito obrigado por estarem aqui conosco. Meu nome é Gabriela Livers. Eu sou uma engenheira civil no Centro de Gestão de Riscos e nós tivemos um acordo com a Ana, que nós estivemos trabalhando em algumas iniciativas de segurança de barragens para melhor entender os riscos de falhas das barragens no inventário da Ana no Brasil como um todo. E tem sido uma colaboração, um acordo de colaboração muito interessante. Nós tivemos muitos workshops virtuais que nós pudemos fazer algumas colaborações e esse é o nosso 10º webinar que nós temos. Tem sido uma série de webinars que nós tivemos e que foram muito bem atendidos e que a Ana fez esses webinars pela segurança de barragens. Então, eu acho que tem sido uma forma muito boa de comunicar parte da relação e colaboração que nós temos e a Alsace tem conosco junto com a Ana. E eu acho que parte dos nossos objetivos, como eu disse anteriormente, é de entender o risco do portafólio das barragens no Brasil e compartilhar com a Ana como nós fizemos isso também, como nossas práticas mudaram nos últimos 50 anos e como também nossa agência utilizava as práticas nas nossas tomadas de decisões. E hoje, o apresentador que nós vamos ter hoje, que é Eric Halpin, que nós consideramos o pai da gestão de risco para as engenharias de core, e ele é uma pessoa muito instrumental que está implementando, muito importante que está implementando essa mudança de cultura na em usar as práticas de risco e gestão. E eu estou muito feliz de poder estar com ele aqui hoje, também ouvi-lo. Eu trabalhei com ele anteriormente e eu nunca fico cansada de ouvir o que ele tem a dizer, porque ele sempre é alguém que tem ideias muito incríveis em relação à gestão de barragens e tomadas de decisão também. E eu dou as bem-vindas ao Eric. E eu acho ah, que também agradeço por você estar aqui conosco, por participar conosco hoje aqui. Muito obrigado. Novamente agradecer aqui a disponibilidade do Eric Hopin. A Gabriela já fez aí uma breve introdução dele aí da importância histórica que ele teve no desenvolvimento de todo esse conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia na Alsace. O Eric é um engenheiro registrado, profissional, nos Estados Unidos, atua como consultor de barragens e diques, especializado em programas de risco e segurança. Ele se aposentou da Alsace após quase 40 anos, muito produtivos, como a Gabriela colocou aí, né, de serviços, onde ele liderou programas de segurança de barragens e diques da Alsace e também o Programa Nacional de Segurança de Diques, em âmbito nacional dos Estados Unidos. Possui diplomas em engenharia pela Universidade de Clemson, em 1983, e pela Universidade Estadual de Oklahoma,
em 1989. Atualmente é o principal executivo da Halpin Consulting LLC, onde trabalha internacionalmente com clientes nas indústrias de barragens, diques e mineração. Bom, Eric, obrigado, seja bem-vindo. A palavra é sua. Thank you. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela introdução, Rogério. Boa tarde, eu diria agora, mas eu peço desculpa mas toda a apresentação vai estar em inglês. E essa é uma foto que vocês podem estar um pouco familiares, né? Aconteceu na semana passada, em Valência, na Espanha, e foi a inundação que eles tiveram e que tomou-lhes de surpresa. E toda essa apresentação é sobre como você pode tomar decisões num ambiente onde tem muitos riscos, muitas mudanças, e tem muita incerteza também. Vou falar sobre isso agora na minha apresentação. Antes de ir até lá, eu gostaria de compartilhar um pouco o contexto que nós temos como engenheiros civis, né, e profissionais de segurança de diques e de barragens. E nós trabalhamos com líderes de governo, proprietários, corporações que têm que se preocupar com muitos tipos de riscos. Então, esse é um quadro do Fórum Econômico Global que mostra alguns dos riscos que nós temos, onde o impacto é meio que vertical e comparado com aquele horizontal. So this is just a little bit of background of me. Most of my experience comes from 40 years in the U.S. Army Corps of Engineers. The last 15 years, I was a national leader for dams and levees, where I was owner's representative for 3,000 infrastructure systems. Essentially, we changed the culture of decision making from one that was standards based to one that is risk informed. I'll talk a lot about that. I was essentially a decision influencer, a decision maker, and the owner's representative. Tomador de decisões também e também um representante que eu acho que muitas pessoas no nosso tipo de ambiente termina fazendo isso e meu plano de fundo, minha história é na engenharia técnica e hoje em dia eu estou trabalhando com essa empresa, fazendo mais ou menos a mesma coisa, trazendo as empresas a ter melhor tomada de decisão. Antes, eu gostaria de ver como nós chegamos aonde nós estamos hoje. É importante de entender por que nós fizemos o que fizemos e possivelmente por que as mudanças aconteceram. Essa é uma das minhas citações favoritas e que muitos profissionais de diques e de barragens que trabalham nesse ambiente, que eles também têm que considerar que muitas vezes a confiança parece ser uma promessa e muitas vezes nós permitimos as pessoas que tentam influenciar ou tomar decisões, nós permitimos que isso aconteça numa forma binária, em que eles digam que as coisas são seguras ou não seguras, mas na verdade nosso mundo é muito incerto. E é importante você entender o risco que está ali para tomar decisões baseadas no risco, não fazer nenhuma promessa, porque a confiança é um risco que mascara a promessa, que é o que diz essa frase. E é um gráfico da construção de barragens nas últimas décadas dos Estados Unidos. E eu gostaria de falar um pouco sobre como isso foi feito. Esse primeiro período e o Registro Mundial de Barragens tem uma curva muito parecida também, de quando as barragens foram construídas ao redor do mundo. É muito parecido. Então, indo também há mais ou menos 100 ou 200 anos atrás, as barragens começaram a ser construídas nos Estados Unidos nessa ideia de que era uma ideia nacional de construir as indústrias, as estradas e indústrias, então eles precisavam de navegação, precisavam de
energia, precisavam de água. Então, as construções de barragens e diques começaram nessa época. E depois tivemos a Primeira Guerra Mundial e tivemos todo um crescimento industrial para poder apoiar esses dois mundos, essas duas guerras, na verdade. Houve um crescimento muito grande de barragens nos Estados Unidos que tiveram que oferecer energia e água para poder construir o complexo industrial dos militares e houve uma grande mudança na construção. E o pico foi justamente em 1970, 60, e esse é um tempo no qual houve um dividendo de paz e terminamos duas grandes guerras e as pessoas estavam perdendo trabalhos. Nós não estávamos em guerra, mas nos Estados Unidos as pessoas começaram a ir para os subúrbios e ao mesmo tempo também tinha uma questão de ética que também começaram a ter uma influência muito grande sobre os tomadores de decisão. Eu falarei um pouco sobre isso também, Truths that are in um delas, here. mas tem uma verdade aqui também que nós temos que analisar, que independentemente de quando nós tomamos decisões, nós não estamos tomando nenhuma decisão incorreta. E o que nós vemos com o tempo é uma melhoria incremental no processo de tomada de decisão. Então, antes de 1920, era mais ou menos que todas as decisões eram sobre o estado da prática, e durante os 20 e 50, houve uma questão mais de comissões, depois entre os 50 e 70, nós começamos a melhorar o custo-benefício. Houve uma grande mudança nos 70 e 90, no qual não simplesmente queríamos um custo-benefício, uma melhor proporção para isso, mas tínhamos umas questões mais de legislações ambientais, programas de segurança, que foram alguns dos impedimentos para a tomada de decisão. E hoje em dia, nós temos tudo aquilo que veio anteriormente, os estándares, os critérios, multicritérios para tomar decisão, etc. Tudo isso se engloba no ambiente de risco, avaliação de risco, de comunicação de risco. Tudo isso foi formado para poder ter as orientações de risco. Então é o que nós fazemos hoje. Vou falar um pouco sobre três diferentes tipos de decisões. O primeiro é sobre o fato de atuar ou não, ou se devemos construir uma nova barragem ou não, ou se devemos modificar um dique ou uma barragem ou não. Essa é uma decisão. A segunda grande decisão é, uma vez que você decidiu atuar, como você vai atuar? Quais são os tipos de desenhos de tomada de decisão que vamos fazer? Qual o método para poder chegar a esse objetivo? E depois temos a terceira parte, que seria qual objetivo nós queremos conseguir com essa decisão. E quando sabemos que realmente conseguimos o resultado esperado. Vou falar um pouco sobre cada um destes últimos períodos. Então, no final dos 1920, não muitas barragens e diques foram construídos, mas o que foi feito foi para poder ter essa industrialização que estava acontecendo nos Estados Unidos, saindo de uma economia agricultural para uma que é mais baseada nessa questão de indústria. Então, as decisões desse tempo, elas eram em estado de prática. Então, você vê coisas como estabilidade global, que estava sendo buscada naquela época, e também você vê Darcy, por exemplo, trabalhando em questões de fluxo de água e também do solo. Também vemos pessoas no mundo da hidrologia também trabalhando nas análises de frequência de inundação. E também temos, durante esse período, uma profissionalização das engenharias que estava começando. A sociedade americana tinha começado aí com a primeira licença de engenharia para esse tema, que justamente é o que é requisito para poder fazer algo dentro da lei. E isso começou nos 70. Então, aqui nós temos uma situação em que o governo federal está gastando dinheiro para poder apoiar a industrialização, mas tem todo um arcabouço ao redor disso.
E a base para saber como nós deveríamos construir as barragens nesse período era baseada na confiança nos profissionais, nos engenheiros e também no estado da prática. E acredite, nós não entendemos tudo. Então, durante os 20, a década de 20 e 50, tivemos toda essa questão da industrialização militar, tivemos um grande salto na construção de diques e a decisão começou a envolver isso de maneira rápida. Você vê pessoas como Kazagi, Casagrande, que começaram a influenciar os desenhos das engenharias e também temos um grupo de engenheiros que está começando a publicar muitos manuais, muitas regulações e também você vê algumas inovações técnicas específicas como a questão de a consolidação das ah, barragens e também de baixa pressão. Então, nesse tempo, muito das decisões eram influenciadas pela lei. Então, tínhamos muito da questão do governo americano que estava influenciando através de leis e também políticas públicas. E diziam, bom, nós temos que começar a influenciar isso para poder influenciar a navegação ou controle de fluxo ou também controle de inundações. E quando começamos a ver os benefícios, vamos começar a ver o motivo de poder estar aplicando isso. Então, eles começaram a dizer, bom, nós vamos simplesmente aprovar que vocês façam essas barragens se o custo do que está sendo empregado para poder fazê-la realmente exceda o benefício para a sociedade. Então, nos 70, e foi uma parte da pós-war e que as pessoas iam mais para os subúrbios, então as barragens tiveram que ser transferidas para os subúrbios também com as pessoas, então tinha toda uma questão ambiental. Então, tinha toda essa questão dos problemas das barragens que estavam próximas às pessoas. Então, uma coisa interessante aqui é que nos 70 nós tivemos 57% 65% dos desenhos geotécnicos eles já estavam feitos. As investigações já tinham sido feitas e a pesquisa que hoje já tem 50 anos, ela já tinha começado naquela época. Então, vocês podem ver que nossa professora começou a pensar sobre avanços nas seguranças dentro da barragem diques e houve algumas falhas notáveis. Por exemplo, na esquerda vocês podem ver essa barragem que foi construída nesse período e então você teve essa falha aí. E temos também o exemplo da que também estourou em Idaho e também na Geórgia. Então, lembre-se que o período antes disso, as decisões eram feitas pela academia e depois eles começaram a entrar dentro da discussão ah, dos problemas e eles falaram, bom, vocês sabem que os benefícios e os custos eles são incertos, então assegurem que estão tomando uma boa decisão. Não deveria ser somente maior que um. O objetivo tem que ser maior que 1,3. Então, todo o investimento federal desse ponto adiante era de tentar conseguir um custo-benefício maior que 1,3. Esse também é o tempo no qual eu comecei a namorar com essa questão das barragens. Isso aqui é uma foto do Jimmy Carter debatendo Ford na corrida presidencial de 77. Nós sabemos que algo que ontem algo aconteceu uma coisa semelhante a isso, mas eu estava no ensino médio e tinha uma barragem sendo construída ou desenhada na parte do quintal da minha casa. E tinha muitos projetos perto ali que eram do governo federal. E naquela época, o candidato Jimmy Carter, ele era muito mais favorável ao ambiente e contra as barragens. E aqui nós vemos eles debatendo questões de água, como a questão de construção de barragens, e também podemos ver essa parte do Washington Post que nós podemos ler naquela época, em que as pessoas reclamavam sobre o projeto que estava perto da minha casa e também
perto da casa do Jimmy Carter também, e ele superestimou os benefícios, então possivelmente não era um projeto justificável, mas foi feito por questões recreativas. E uma coisa interessante é que o que realmente aconteceu é que nós subestimamos a questão dos benefícios e nós começamos a perceber que, na verdade, tinha muito mais possibilidade de recreação, que poderia realmente dar um grande benefício, mais do que os parques da Disney. E então, você batendo isso no ensino médio, eu comecei a trabalhar para essas pessoas depois, e depois de 76, houve essa ruptura da barragem. E em 77, Kylie Barnes, a barragem de lá, perto de onde o Jimmy Carter cresceu, ela também teve uma ruptura e elas resultaram em perda de vida. E aqui é onde temos uma conclusão dessa situação, porque isso aconteceu nos 70 e o mesmo aconteceu em 2005, quando o furacão Katrina chegou até Nova Orleans e milhares de pessoas morreram. E nos Estados Unidos, a legislação federal realmente ela acompanha eventos que têm uma perda de vida. Tivemos muitos eventos que custaram mais de bilhões de dólares e ainda não conseguiram modelar leis sobre barragens e diques. Então, quando isso acontece em 1977, Jimmy Carter vai se tornar o presidente pró barragens e ele começa o primeiro programa de segurança de barragens e eles começam a fazer um inventário de todas as barragens no país. Os estados começaram a implementar seus programas de segurança de barragens também. Então, meio que ironicamente, a Carter ele começa a ser o estrela do Programa Nacional de Segurança de Barragem. Meio que conta a história, né? E nesse próximo período, entre os 70 e os 90, tivemos o novo programa de construção de barragens e muitas decisões foram feitas aí nessa época e muitas foram feitas por reclamações de problemas, muito mais do que pela equipe de engenheiros. E aqui vocês podem ver a barragem que eu falei que eu estava debatendo durante meu ensino médio, depois eu trabalhei nela durante minha universidade, depois virou uma das barragens que eu fiquei responsável por ela depois, ironia, né? E os desenhos hoje não são baseados em estándares ou em danos. Nós temos que pensar também nas piores coisas que poderiam acontecer, como inundações ou terremotos, mas e vemos que ainda nessa época as decisões de projetos elas estavam baseadas ainda sobre o custo-benefício, mas com três novos critérios. O primeiro seria sobre o ato de política ambiental, de 1970, que diz que toda a estrutura deveria considerar e a mitigação dos efeitos negativos do ambiente. E tem que ser parte dessa decisão, desse processo de decisão. Segundo, o programa de segurança nacional de inundação que diz que se houver uma inundação, nós temos que socializar essa perda nos Estados Unidos e vamos voltar depois da inundação a dar dinheiro para as comunidades para que possam se recuperar. E depois, em 1986, Angra disse que nós também ah, que se você quiser uma barragem, um dique na sua propriedade, você tem que pagar por algo do custo. Então, isso realmente mudou a tomada de decisão. E essas três novas coisas, elas foram meio que impedimentos para tomar algumas decisões. Não eram objetivos, mas eram ah, obstáculos. Mas a base da decisão, ela ainda era a melhor forma de se fazer. Mas junto com essas três novas coisas, nós tínhamos que levar adiante todas as decisões. E aqui é onde nós estamos hoje. Estamos com risco e estabilidade. Nós temos poucas conclusões novas, mas em relação a decisões, nós temos primeiro o guia de orientação de risco e muitas coisas foram feitas em relação à construção. Temos o primeiro programa de informe de segurança
Temos também o desenho de informação de risco, começou a ser feito dentro do conceito de risco. E durante esse período, a razão de custo-benefício não é tão útil para poder aplicar análise para as barragens existentes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E tudo o que foi feito após isso foi baseado sobre a segurança da vida e tudo que pudesse sustentar essa necessidade. E todas as orientações eram de riscos toleráveis. Bom, como nós avançamos uma forma desde o custo-benefício para essa nova forma de tomada de decisão? A primeira pergunta que nós fizemos era quão boas eram as nossas decisões nos nossos projetos de infraestrutura. Então, tínhamos um quarto de trilhões de dólares que foram dedicados aos diques e barragens, e nós tínhamos que analisar isso. E o que isso podia nos mostrar é que a cada ano nós tínhamos um relatório para o Congresso que dizia que se realmente aquele investimento ele era efetivo ou não, que mostra os benefícios acumulativos com o passar do tempo para essas construções de diques e barragens. Também uma média dos benefícios que foram conseguidos, que foi de 8 para 1. Então, as decisões de parte de uma visão econômica, elas são muito boas, mas tem algumas coisas interessantes também que aconteceram. Se você trabalha com barragens ou diques, o período de retorno de investimento e também após a elevação desses diques, eles são baseados sobre o que eles estão protegendo de parte da perspectiva da inundação. Então, esse é o que nós temos que analisar. E por isso que vocês veem muitas diques que foram desenhadas e, que foram desenhadas em vários períodos. E o interessante também é que muitas das barragens foram desenhadas para poder serem seguras, não para poder falharem. E os digs, eles são desenhados para ter uma falha. Então, ele, eles, em certo sentido, são desenhados para poder ceder quando tem um evento que excedam o fluxo. Então, justamente, temos que levar em consideração em relação a isso. Então, temos que tomar decisões diferentes baseadas nessa diferença. E nos meus 50 anos que eu estive guiando o programa de barragens e diques, nós recebemos mais ou menos US$ 1 bilhão ao ano para poder melhorar a segurança das barragens e diques, e é meio que interessante. E deveria ser um processo normal de orçamento, mas nesse mesmo tempo, nós recebemos mais ou menos US$ 40 bilhões depois de desastres naturais muito grandes, sobretudo tempestades, furacões em 2017, em Houston, na Flórida, e certamente as questões dos diques, eles tiveram essa falha, então tivemos que consertá-lo. Então, nós recebemos mais ou menos US$ 40 bilhões depois dos desastres, mas ainda não era suficiente. Então, uma das perguntas a perguntar de quão bem a, a razão de custo-benefício funcionam. Então, nós vimos que inicialmente eles eram muito bons, porque desde o início eles mediam a segurança de acordo com os estándares de compliance, mas não é suficiente. E aqui podemos ver nesse gráfico 3.000 estruturas que nós temos na nossa equipe de engenheiros. E aqui vocês podem ver o acesso vertical. Podem ver que o eixo vertical é a probabilidade de falha e depois o X seria as consequências. Então, nós podemos ver que podemos perder uma determinada vida em algumas delas. Então, cada uma desses pingos representa um projeto de barragem, e a parte do risco mais alto está na parte superior direita e o baixo risco está na parte esquerda inferior. E depois de ter lidado com esse portfólio com 3.000 barragens de Dix, o que nós concluímos é que 40% deles estão acima da linha e têm riscos inaceitáveis. E eles eram efetivos
Então, o custo-benefício eles eram muito bons em construir e justificar o projeto, mas não eram bons em gerir os riscos. E que é uma outra forma de pensar sobre isso. Cada um desses pingos que temos aí tem dois fatores de segurança para a estabilidade global. E todos esses fatores, eles são muito importantes e você tem que ver qual diferente também são os riscos, porque aqui realmente vamos ter 7 formas de magnitude ou mais ou menos 10 milhões de amplitude. Então temos que realmente levar em consideração esse tipo de risco. Então a razão de custo-benefício realmente nos ajudou a ver os riscos, mas temos que ver mais em detalhe. Isso é Nova Orleans em 2005. Os diques eles romperam e aqui podemos ver a água que vão para a parte protegida onde as pessoas moram e depois voltavam para os canais depois da falha dos diques. Então, isso é familiar para muitas pessoas, mas a grande mudança foi isso daqui. Pode não ser tão familiar, mas foi feito pelo a agência de emergência, FEMA, e na parte superior aqui nós temos a data, setembro 21, e depois no quadrante inferior nós temos o número das pessoas que eles encontraram na casa delas. Então, geralmente eles tinham centenas de casas marcadas assim em Nova Orleans depois que o furacão Katrina passou. E no final do dia tínhamos 80 pessoas que perderam a vida deles lá. Então a sociedade atuou muito proximamente disso para poder responder às questões de desastres. E desde os 70 nós tínhamos um evento tão grande. Foi a primeira falha de infraestrutura que causou a perda de uma vida. E isso realmente estranho em um programa, porque o programa de segurança nacional ele tinha saído dos Estados Unidos e as pessoas começaram a perguntar como nós extraímos o país de um desastre ou ambiental. Está ok de pagar 40 bilhões de dólares depois que o evento já ocorreu, mas nada antes disso? Será que não podemos prever isso? Então foi aí onde eu comecei a tentar fazer algo do que nós fizemos para poder levar adiante esses programas de segurança de barragem. Então a pergunta é por que a, a razão de custo-benefício não é uma boa métrica para o portfólio de construção de infraestrutura? Uma vez que já está construído, por que temos que parar de utilizar a razão de custo-benefício? A primeira razão é que quando nós construímos uma barragem ou dique, você faz uma troca. E a troca nós vamos começar a fazer a constantes inundações menos impactantes, mas quando nós vemos que passamos o tempo com isso, o risco vai ser menor. E se não comunicamos essa possibilidade de risco com as comunidades, eles desenvolvem mais adiante no programa de inundação, nós começamos a fazer com que o risco seja uma parte desse risco, que a análise seja parte do risco. Então, isso é uma das coisas que nós temos que evitar. Segundo, depois que a infraestrutura já foi construída, tem uma boa parte de possibilidade de sucesso e fracasso. E isso quer dizer que dentro da razão de custo-benefício, se você estivesse naquele dique de 100 anos, você poderia, desde a vida que você tem na sua casa, depois, que se você está tentando pagar uma hipoteca de 30 anos, você tem mais ou menos 60% de conseguir pagar. E não é um bom investimento, porque você pode não ter a possibilidade de pagá-la, né? Porque aqui não tem a análise de custo-benefício. Então, numa narrativa que nós temos 1% de 1.000 anos de proteção, quer dizer que 99 de
6 vezes você não tem uma inundação. Então, o custo-benefício não vai contar em 99% dos seus benefícios, mas você conta todos os seus custos. Então, o custo-benefício e a razão dele para construir uma infraestrutura, ele tende a ser muito baixo nesse caso, muito menor do que um. A terceira razão é que, como engenheiros, a nossa profissão tem sido criticada porque nós tentamos pensar demais nos benefícios e subestimar os custos. E muitas vezes você pode até ter visto esse tipo de reportagem aqui, na China, no qual tem toda essa história dos projetos e que estão a mais além do orçamento e do tempo também, e que não podemos terminá-lo. Então temos que começar a analisar a viabilidade desse tipo de projeto. Então, a razão de custo-benefício, nós temos que olhar 50 anos ao que serão os benefícios a partir de agora, e não se é bom somente agora, né? E também, o quarto motivo também é o motivo muito importante também de por que você não deve utilizar essa razão de custo-benefício, que é a razão de custo-benefício ignora o conceito de desproporcionalidade, que diz o seguinte, vou colocar um exemplo. Por exemplo, o carro que vocês veem na esquerda é um Ford Pinto. No 1970, ele foi desenhado com o tanque de gás muito perto da parte do porta-malas. Tinham muitos incidentes no qual o tanque explodiu e as pessoas que estivessem dentro do carro morreram até a morte. Então, quando a Ford olhou para esse problema, eles começaram a avaliar e disseram: bom, nós ainda não conseguimos um custo-benefício de ou 11 dólares por semana seria uma forma de poder resolver esse carro. Então, o que nós podemos fazer é justamente fazer um recall e chamar todas as pessoas para poderem reformar o carro e vai ser mais barato. Então, eles fizeram isso e o que eles se deram conta é que eles pensaram que eles deveriam realmente pagar mais para poder evitar fatalidades e para poder justamente evitar isso e salvar a vida das pessoas. Então, isso foi a ideia aqui é que nós não devemos pagar desproporcionalmente para poder evitar a morte das pessoas. Podemos oferecer um meio que possa substituir esse tipo de problema. Então, aqui também vemos que é muito mais importante entender o problema e muito mais do que tentar entender as habilidades que nós temos para poder resolver esse problema. Então, o foco de decisão de infraestrutura moderna nos Estados Unidos, olha, se vê assim, e o risco te faz ver como as coisas podem falhar e também a associação de risco para isso, e também a gestão de utilizar essas decisões e os resultados também de parte da avaliação de riscos para poder fazer decisões são importantes de quanto você pode investir, como deve ser a decisão, e também a comunicação, que você evita algumas das coisas que nós já vimos agora com a Espanha, na qual esse risco pode estar sempre ali, e as agências do governo, elas falham em intervir dentro de um tempo que as pessoas possam realmente saber que há um risco crescente de inundação às vezes. Então, esse é o modelo que nós temos que seguir para poder justamente evitar esse tipo de eventos. E vocês podem ver mais detalhadamente depois. E temos aqui também esse gráfico que representa um pouco mais disso. E também indo um pouco mais essa questão das decisões dos projetos e justamente é uma das coisas mais importantes sobre todo o portfólio que nós temos durante essa análise que nós fazemos nos projetos. As decisões de desenho são realmente informadas também pelo reverso. E o que é feito agora nos Estados Unidos é que o desenho conceitual vai ser feito e também a avaliação de risco vai ser feita baseada nele. E a decisão também de levar adiante o desenho faz com que também nós rebaixemos o desenho para que possa estar adequado com a economia. Então, dessa forma, ele lida com coisas em desenho
e que muitas vezes não fazem sentido. Mas aí vem a pergunta, por que que nós estamos desenhando algumas barragens? Porque nós vamos ter possivelmente um benefício de 1 em 1 milhão, e ele começa a crescer paulatinamente para algo muito maior. Então, nos dá uma análise muito mais racional de olhar para os nossos estándares e saber onde que nós temos que melhorá-los. E a base para poder fazer essas decisões é que quando nós chegamos aonde nós queremos, isso tem uma tolerância maior ao risco também. Quando temos uma possibilidade de custo-efetividade, nós podemos também fazer com que isso vire, em certo sentido, uma, uma ajuda para eles. Então, como eu comentei anteriormente, eu acho que isso pode ajudar muito os Estados Unidos. E a última das minhas reflexões seria uma pequena discussão em fazer isso, em trabalhar fazendo o uso de risco e gestão, e sobre o que nós aprendemos sobre esse tipo de processo, porque essas lições elas não funcionam somente nos Estados Unidos, mas funcionam na Espanha, na República Dominicana, na Índia, que eu estou ajudando também a poder fazer a mesma coisa. Eles têm por volta de 6.000 barragens. Então, isso é uma das lições que nós aprendemos ao redor do mundo. O pior erro que nós vemos é que os engenheiros têm uma, um entendimento muito prematuro do problema. Eles acham que entendem o problema e vão tentar resolvê-lo, mas o que o risco faz é que você foque em colocar muito esforço em identificar e construir problemas. E aí é onde nós temos um problema maior. E aí é onde nós conseguimos fazer com que caímos no gesto de falha. E também nós temos essa questão de fazer decisões em melhor custo-benefício. Então tem muitas pessoas que começaram com buscaram começaram a buscar problemas que pudessem entrar dentro desse processo e depois fora do mundo de risco, a base para a tomada de decisão é muito pouco clara. Então, se a sua decisão inteira ela é feita justamente com o standard de desenho, você vai ter um chart do custo de energia deles, vocês vão perceber que 40% dos riscos eles são riscos aceitáveis, e ainda que eles sejam em compliance com os desenhos de estándares. Então, nós também temos muita pressão externa em questões de objetivos, de horário, e o que nós vemos é que a corrida de implementar soluções que muitas vezes não são tão entendidas, elas forçam a que tenhamos esse tipo de decisões muito mais simples. E nós, em certo sentido, nós temos uma criança de enquete para poder entender o que poderia ser feito. E então, aqui temos todos esses erros mais comuns. E tem muita crítica também sobre a. E também tem muitas das visões. E a subjetividade é um fato de análise de. A questão é que a subjetividade é uma questão determinista também. A subjetividade ela entra na questão na ocasião de como a fundação está sendo estatizada e também ela está de acordo com a análise de estabilidade e ela pode computar a estabilidade e fazer coisas como ignorar os efeitos tridimensionais. Então a subjetividade é sempre um fator dentro disso e o que o risco faz é justamente assegurar que expôs, faça exposição dessas incertezas e fazer algo em relação a ela. Nós também aprendemos que não tem somente uma forma de fazer a análise de risco, mas tem muitas formas e sistemas de poder fazê-los e métodos descritivos que foram feitos. E não podemos ser dogmáticos em questão de modelo de riscos. Temos que utilizar o modelo de risco que é adequado para cada uma das necessidades. E por último, vocês vão apoiar as análises de riscos com evidências que vêm de tudo que vocês sempre fizeram.
sobretudo em relação a de resultados estatísticos dentro de dados empíricos. Então, tudo isso é parte do risco, que não vão operar sem estándares, mas na verdade, temos que colocar estándares dentro do contexto comum. Ultimamente, uma das maiores coisas sobre o risco e um aprendizado é a entender como as barragens podem falhar e as consequências dessas falhas. Essa é uma foto sobre uma explosão, a Challenger, na qual estávamos mandando algumas naves espaciais para a estação internacional e eles tiveram o risco de mandar a, e fizeram toda a coordenação dos cálculos entre diferentes disciplinas e a missão falhou. E temos o mesmo problema na nossa indústria de barragens e diques, em que a mãe natureza com a água, ela tenta explorar a falta de coordenação entre as disciplinas da engenharia e faz isso de forma muito contínua em 2027. Então, esse é um processo que expõe os riscos que estão inerentes aos processos de desenhos que nós fazemos e eles performam como sistemas. Esse é um slide muito importante. Nós moramos dentro de um mundo incerto e, infelizmente, como engenheiros, quando nós estamos pressionados, temos que focar no que nós sabemos e não no que nós não sabemos. E o que sabemos muitas vezes é somente 10% do que nós precisamos saber. Então, nós vamos, calculamos fatores de segurança para outros dígitos significantes, e esse é o paradoxo da incerteza, que nós focamos muito nas coisas que nós estamos certos. Risk is you have to actively think about managing uncertainty, particularly knowledge uncertainty. E também no conhecimento. E a melhor forma de se fazer isso é através da ciência e realmente ah, estudar mais, fazer esses cálculos e trazer realmente as pessoas para a ciência e saber como filtrar esses gaps de conhecimento. Então, algo interessante aqui nos Estados Unidos tem sido um debate entre os engenheiros de geologia e técnicos, os geólogos estão tentando fazer isso através da ciência e os outros estão tentando preencher a lacuna através de outras coisas, através da ciência. Então, aqui nós temos que alavancar a ciência. Essa é a primeira lição. E aqui nós temos os efeitos sistêmicos, o que é algo bem interessante, que veio através de um incidente. E nós também pensamos sobre as nossas barragens como uma estrutura única, mas na realidade as estruturas são normalmente múltiplas e separadas, na realidade pedaços separados, múltiplos em infraestrutura. Estou mostrando aqui que é uma barragem típica dos Estados Unidos, então nós utilizamos a análise de risco para determinar essas interdependências entre os diferentes sistemas num único projeto. Mas ele se torna mais complexo, porque aqui você pode ter, dentro de uma única bacia, você pode ter algumas coisas que estão conectadas. Então, há ferramentas para lidar com essa complexidade. Então, é por isso que nós integramos as partes físicas do projeto e como elas podem se influenciar. Então, coisas como, por exemplo, o que ou como poderíamos integrar os efeitos e o que os sistemas têm em comum. Então, temos ferramentas agora para analisar esses efeitos do sistema de uma maneira mais quantitativa, de uma maneira que possa realmente ajudar com as tomadas de decisão.
E aqui os fatores humanos. E todas as coisas sobre as quais eu já mencionei aqui no sistema físico, a realidade é que, além disso, você tem aqui a governança, fatores humanos, você tem as pessoas que tomam, também temos as pressões na economia ambientais, e também temos as influências e sistemas externos que vão além disso. Esses sistemas tendem a ser ainda muito mais complexos, e a forma de gerenciar isso e dar sentido a eles através do Programa de Segurança de Barragens. Eles são complexos, podemos aumentar os riscos, ah, e aqui ah, os erros e também ah, as, ah, os vieses também são importantes. Precisamos ter uma rotina bem forte em relação a esse programa, porque eles lidam com os sistemas humanos, porque as pessoas tornam as coisas mais complexas. Então, precisamos ter uma boa governança para mitigar os fatores humanos e também os erros humanos. Então, grande descoberta. Então, aqui são os eventos extremos, o que é algo muito importante. Aqui é um gráfico do Hurricane Harvey em 2017 na cidade de Houston. E, e aqui acabamos de falar sobre a inundação em Valência. Então, aqui é o furacão de 3,2. Isso aconteceu em poucas horas. Em 2017, a Houston, no Texas, teve quase 2 milímetros de água em 2 dias. Então, engenheiros não conseguiam visualizar e falar a respeito. Estava ali no jornal local que foi publicado esse gráfico com o tamanho do volume de água que caiu. Então, geometricamente, ele é muito preciso, de acordo, aqui parece uma gota de chuva, então, para te dar um contexto de o quanto realmente choveu, quase 2 metros em 2 dias. Então, esses eventos extremos acontecem em todo o mundo, e há métodos probabilísticos que são realmente muito efetivos, e eles são muito importantes. Eles acontecem, nós usamos isso em cidades urbanizadas. O que nós descobrimos nos riscos, que nós temos esses novos métodos para realmente entender esses métodos probabilísticos, mas realmente a confiança é algo que muda o risco numa barragem por 100 vezes. Realmente é muito importante prestar atenção a essa escala de confiabilidade. E aqui são algumas lições no Orville, e aqui é algo bem interessante, porque 4 grandes coisas que aconteceram aqui. Esse aqui é o banco maior na América do Norte, acho que de 700 mil de altura, e o que nós descobrimos aqui, que muitas vezes ah, não há falhas, mas algumas árvores podem passar por uma transição. Então, aqui você tem, como vocês veem aqui, vertedouro, e eles tiveram aqui essa queda. E quando isso acontece, eles fecham o serviço do vertedouro e utilizam o de emergência, e esse tinha um risco, e é por isso que realmente a barragem quase caiu, e mesmo que aqui esse problema não causou algo tão grave, mas ainda causou, porque o vertedouro de emergência ele estava em cima de uma pedra, mas uma outra coisa aqui que aconteceu causou alguns danos em alguns materiais, causaram também algumas inundações em algumas casas, e para evitar isso, eles tiveram que fazer uma força-tarefa pelo problema que aconteceu com o vertedouro.
Então, realmente é algo muito crítico. E o que nós descobrimos aqui é que ele deveria ser sustentado e tivemos que continuar a fazer isso, uma revisão mais independente e mais desafiadora. Então, a ideia aqui de esses especialistas de virem até o seu projeto e avaliar essa construção do design, isso é muito, muito crítico. E uma outra coisa, as questões dos sistemas e fatores humanos são contribuidores para os riscos e eles precisam ser parte de como a gente avalia o risco. E eu sei que há alguns anos o Brasil também começou a fazer essas avaliações de risco, e eu sei que disso porque nós utilizamos essa avaliação também na Índia, mas mudamos um pouco, mas nós realmente agradecemos por ter um início. E essas avaliações de nível de triagem são muito importantes para que possamos saber por onde começar, porque se começarmos no local errado, você não vai conseguir gerenciar o risco muito bem. Então, duas coisas que aprendemos sobre isso são: você tem que evitar o erro tipo 2, que é onde você classifica as barragens. E essa razão para isso acontecer é que essa barragem que não tem a segurança está ali talvez por décadas. Então, você tem os falsos positivos, você tem que assegurar que você tem esse erro tipo 2. E uma outra coisa que é muito importante é como você realmente fazer que você consiga ter mais investimento. E uma outra coisa dessa avaliação de nível, você tem que pensar que isso aqui custou 3.000 barragens e pensar em diferentes ideias. Você pode ter, por exemplo, ideia de desenho, de construção. Então, você pode ter, por exemplo, uma fila de coisas dentro desse programa de gestão. Então, tudo isso, uma vez que você tenha esses resultados de risco do portfólio, vai mudar totalmente como você vai fazer, vai mudar a forma como fizemos a pesquisa, a nossa governança, a política e como lidamos com os dados. Então, aqui um último slide antes de passar para o momento de pergunta e resposta. Aqui é um colega meu da Valência, na Espanha, Dr. Inácio. Ele é um professor na Universidade de Valência e fizemos esse artigo com essa pergunta: por que que os conceitos de risco fazem parte desse conceito, mas não estão sendo colocados em prática? E a questão é de por que que as organizações falham quando elas tentam implementar os riscos? E o que eles dizem é diferente daquilo no que de fato eles acreditam. Então, aqui é um artigo que você pode pesquisar na internet, que é chamado de Overcoming Failure, que aqui as falhas, como superar as falhas, e aqui são algumas das lições, e vocês vão ver uma das lições que mencionei já aqui, que estão nesse artigo. Eu agradeço a sua atenção. Desculpa por ser totalmente em inglês, mas eu acredito que agora podemos abrir para perguntas e respostas. A apresentação foi muitas reflexões, né? O Brasil também passou mais ou menos por essas mesmas etapas, como você bem destacou, acho que no questão meio que no mundo inteiro. Essa questão de análise de risco no Brasil, a gente tem alguns empreendimentos que já estão avançando nessa linha, inclusive base de mineração também, algumas hidrelétricas, mas é um assunto ainda que não está sendo, como você mesmo colocou, às vezes conceitualmente é algo que todos sabem da importância, mas na prática não aplicam, né? Inclusive, eu tive com o professor Scudder no evento do Banco Mundial lá no Ceará, na COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos da COGÉ. Eles estão fazendo uma aplicação de análise de risco para uma barragem, um piloto lá no estado do Ceará. Muito interessante
e todo o material está disponível, né? Mas, assim, a grande, no caso, para a Ana, que tem essa visão mais nacional, a Ana equivaleria nos Estados Unidos, vamos dizer mais ou menos na governança dos Estados Unidos, mais ou menos o que a FIMA faz, que é a visão mais geral e de agência reguladora, né? Então, assim, a gente tem o inventário americano tem 90 mil barragens atualmente, em torno de 90 mil, né? No Brasil, a gente está atualmente com 26 mil. Então, a análise de risco da análise da carteira, do portfólio, ela é o que está ainda, nós estamos ainda avançando nisso, né? Para tentar avaliar o dano potencial e a probabilidade de falha, né? De uma maneira macro, né? De uma maneira macro para todas essas 26 mil barragens, que a gente sabe, inclusive, que esse número ainda está muito longe da realidade. Então, como nos Estados Unidos também, o número da ordem de 90 mil, né? Mas, assim, em alguns casos, essa questão da, da análise de risco mais detalhada para cada empreendimento, a gente vai ter que avançar e a gente ainda não está nesse estágio, então as experiências de vocês são muito bem-vindas. Inclusive, tivemos recentemente, agora em 2024, questões também com os diques de proteção de Porto Alegre, né? No final do ano passado, tivemos também problemas com diques. Final do ano passado e no começo desse ano, né? Então, acho que estão surgindo aqui algumas perguntas. Vou então passar aqui colocar aqui para você, Eric. Agradecer novamente. E depois eu queria I, até entender um pouco como foi o projeto que você fez na Índia, porque a Índia está desenvolvendo um Programa Nacional de Segurança de Barragens, conversou com o Brasil, conversou com outros países, né? Inclusive, eu imagino que ela tenha parecido com o Brasil um número enorme de barragens milenares até, imagino, né? Um país tão antigo como a Índia, com essa cultura e tudo. E se puder falar um pouco dessa eventual conectividade, né, de situações entre o que você viu na Índia e a realidade brasileira. Não sei se você conhece o Brasil, aí se a Gabriela chegou a conversar um pouco sobre o Brasil. she has talked to me, and I've been to Brazil. I was there for iCold when Sim, ela conversou comigo. Eu já estive no Brasil, uma vez em Brasília. Então, eu posso falar um pouco, sim, sobre a Índia. A pergunta é: como você começa algo tão grande e como você faz isso de forma efetiva? Então, eu acho que a questão aqui, na Índia, nós desenvolvemos uma ferramenta de risco de triagem, parecido com o modelo brasileiro, mas de uma forma muito mais robusta, que pode ser feito de uma forma mais consistente. E eles têm uma lei de segurança para as barragens que faz parte do governo e estado, e eles utilizam essa exigência legal para realmente ter todos os riscos em relação às barragens e danos. Eles passam por essa triagem. Nós temos a camada 1, camada 2, camada 3. A 3 são análise de riscos quantitativas, então ela é gerenciável. E uma vez que você entende essa triagem, você vai cortar 60%
desses riscos e você não tem que se preocupar. E o que sobra, os 40%, você estuda, e aí talvez metade disso talvez sejam projetos de construção. Então, eles estão construindo já por décadas esse programa de reabilitação em relação às barragens. E dentro desse conceito, eles vão chegar ao pior primeiro, aos piores, as piores barragens, com esse processo de triagem. E nesse meio tempo, eles têm que mudar toda a indústria de engenharia para dar esse auxílio. Eles tiveram que mudar todas as instituições acadêmicas, agora eles têm aulas em relação a isso, em relação à segurança, então, há cursos voltados a isso. Então, eles têm cursos em institutos nacionais, então, eles estão tentando chegar até o governo para que eles possam dar esse suporte. Então, eles colocam tudo isso dentro desse processo e eles estão começando com a triagem. Então, esse é o ponto principal. Okay, thank you very much. Obrigado, Eric. Tá falando em inglês. Obrigado, Eric. Qual o número de barragens que a Índia atualmente mapeou nesse estágio inicial? The number. I do. So they've done Eles já 500 fizeram 5.000 barragens nessa avaliação de primeira camada, mas acredito ou não, eles planejam terminar 6.000 barragens até março. Então, março de 2025. Então, eles eles têm muitos engenheiros, eles colocaram muitos engenheiros em todo o país para fazer isso. E, além disso, tem a Secretaria de Joe Shotty, que faz parte de uma agência governamental, que ele disse que ele quer todo esse trabalho feito até março de 2025. E como que eles estão garantindo a consistência com tantas pessoas fazendo essas avaliações ao mesmo tempo? Essa é uma boa pergunta. O governo nacional tem algo que eles falam de autoridade, de segurança das barragens, então eles têm uma equipe de pessoas que, nesse momento, tudo que eles estão fazendo é revisar essa avaliação de risco de triagem. E eles têm um sistema que o governo nacional pode aceitar essa avaliação de risco ou não aprovar e pedir que haja mudanças. Obrigado, Eric. Eu vou passar agora a ler aqui algumas perguntas aqui que foram enviadas no Q&A, tá, pessoal? O pessoal que mandou fora do Q&A eu não vou considerar. Bom, a colega nossa aqui, inclusive da Ana Strava, tem formação na área de recursos hídricos e acho que até que geotecnia. Ela agradece pela excelente palestra e queria saber de algumas ações de mitigação para evitar falsos positivos, né? Como é que poderia, nesses casos, né? No Brasil, a tendência é nós sermos conservadores, né? E aí, no sentido, acaba a gente, mas peca pelo excesso, digamos assim, né? Nossa média no Brasil, 50% cai com médio ou alto dano potencial, hazard, medium or high hazard, 50% of the dams. It's a very, é um percentual muito alto. Como na Índia, que você comentou Yeah. que 40% fica na... Só que o nosso número é muito grande. A quantidade não é 500, tá com 26.000, né? Mas tudo bem, só para... So there's two good questions here. So Então, the essas duas perguntas, a primeira é como evitar os falsos positivos, como evitar os erros tipo 2. Então, nós temos os erros e como classificar isso. Então, a melhor forma de evitar isso, quando você está fazendo avaliação de risco,
você não deveria você não deveria seguir a sua ideia a realidade tão conservadora. Você tem que ter a ideia daquilo que pode dar errado. E aí você classifica os riscos, coloca isso numa categoria tipo alto, baixo e médio. E aí a sua incerteza, se você não tiver certeza, se você tem que escolher a categoria de maior risco e manter atenção nisso até você resolver a sua incerteza. Então, o tipo 2 é sobre fazer a melhor estimativa, mas não de uma forma conservadora, e quando as coisas estão altamente incertas, você tem que mantê-las dentro dessa categoria de alto risco. Então, eu acho que o último ponto aqui, em relação ao que você mencionou, Rogério, Gabriela, talvez você possa me ajudar, porque ele mencionou mais alguma coisa que eu não me recordo. I don't It's know. okay. Sorry. Anyway, Anna, that Tudo was a bem, mas question. Ana, foi uma boa pergunta. Ah, você pode escrever uma diretriz de como evitar isso. Ok. Obrigado, Érico. Um outro colega aqui, Adrian Siacara, pergunta aqui em relação a análises de confiabilidade e como a dificuldade de se calcular as probabilidades de falha, né? Para poder aplicar a análise de risco, né? E que acaba isso também sendo o elemento de custo, né? De custo. Yeah. So I understand the question. Eu Um, entendi a pergunta. It depends what level E depende de qual tier nível of e risk qual analysis camada você está, qual tipo de avaliação de risco você está fazendo. Então, a primeira que você faz em todos os projetos é uma abordagem muito prescritiva, baseando na sua ferramenta. Isso vai te levar, vai te direcionar a uma consistência. E geralmente é sobre como se você tem esses indicadores dessas performances. Então, quando você está classificando isso, por exemplo, a sua fundação, o que tem nessa fundação? Quanto mais fatores você tem, mais isso te leva a esse processo. E quando nós temos semi-quantitativos e quantitativos, há diferentes métodos para fazer isso. Eu te diria, por exemplo, que nós temos a Comissão Regulatória de Energia, o guia disso em proteção e segurança das barragens. Nos Estados Unidos, nós temos uma agência que é responsável por 2.000 barragens, e aqui eles falam sobre a probabilidade de falha. Basicamente, há quatro diferentes formas. Uma é estabelecer fatores menos prováveis para falhas usando uma abordagem prescritiva. Então, historicamente, as barragens que têm esses fatores terão falhas como essas. E a segunda é analisar uma análise de baixo risco para estimar a probabilidade da falha devido aos diferentes diferentes tamanhos, de acordo com os períodos. E a base padrão aqui, que é, por exemplo, queda de árvores, quando você está fazendo análise de risco quantitativa, isso quebra o processo com diferentes coisas que podem acontecer para que essa falha possa acontecer. Então, por exemplo, corrosão. Então, eu te faço uma pergunta: qual seria a probabilidade de carga? De ter um material, com a probabilidade de ter uma filtragem ou de ter, por exemplo, um, de qualquer tipo de intervenção. Então, esses riscos quantitativos podem ser feitos em qualquer projeto. Ninguém pode
fazer isso, mas ninguém pode, na realidade, fazer isso para todos os projetos. Então, terá que ser feito de uma maneira mais sensata. Tem uma outra observação, é mais um comentário de um colega, Júlio Grilo, que ele observa que com as mudanças climáticas, né, os critérios de projeto de muitas barragens podem estar sofrendo alterações, né, as estatísticas de probabilidade de cheia, e aí a necessidade de adaptar. Ele alerta isso aqui especificamente no Brasil, as barragens de rejeito minerário, né, de mining dams, né? E aí ele pergunta o que fazer Yeah. em casos como esse. So, yeah, so there's different things you can do for climate. Coisas que você pode fazer em relação às mudanças climáticas, o que é mais importante, as organizações utilizam os riscos para as barragens e diques e fazer isso periodicamente e continuamente. Então, eles voltam e verificam o que mudou na avaliação de risco a cada 5, 10 anos. Então, quando os novos dados estão disponíveis e nova ciência em relação à mudança climática está disponível ou novos modelos estão disponíveis, você pode começar a incorporar isso. Algumas pessoas talvez utilizam somente ah, algumas frequências genéricas em relação às inundações, à sobrechuva. Então, a diferença formas de fazer isso no futuro, uma é analisar de forma contínua e a outra realmente é fazer algumas estimativas do que de fato é. Obrigado, Eric. Um outro colega aqui, Rony Azevedo, está fazendo um comentário que tem a ver com a questão da comunicação do risco para a sociedade. Então, ele fala que sensibilização também de autoridades políticas, né, para eles se sensibilizarem com a alocação de recursos. Nós temos no Brasil também muitas barragens são também públicas, não são feitas por privados, né? E essa questão da sensibilização para a necessidade de investir em manutenção e operação, e também essa questão da comunicação do risco com a sociedade em geral. Até que nível a transparência das informações ela é adequada, a partir de que momento ela Yeah, passa a ser problema, né? yeah. Excellent question. Ótima pergunta. Normalmente, a comunicação dos riscos, mesmo por pessoas que entendem o que são os riscos, ela é terrível, não é boa. E com os engenheiros, nós tivemos que trazer especialistas de comunicação para nos ajudar a falar sobre aquilo que nós sabíamos e falar com a sociedade pública sobre o que nós sabíamos. E todos estavam preocupados em relação a essa comunicação que poderia causar um pânico nas pessoas. E a primeira resposta é não, não vai causar pânico. O que as pessoas querem saber, que as pessoas querem saber a verdade e eles querem saber o que você está fazendo em relação a isso. Então, quais são as ações e há essa sensibilidade quando falamos sobre os riscos, porque o que você realmente faz, você diz, aqui é algo, aqui é a probabilidade de se perder uma vida. Ou em 100 anos não falamos a respeito disso, mesmo que essa probabilidade já seja existente, tenha sempre existido. Então, é um desconforto para falar sobre isso, mas há formas de se falar a respeito. Então, os padrões estão ali para ajudar com o gerenciamento dos riscos, mas eles não são efetivos em relação aos riscos de comunicação. Então, há agências como o COR de engenheiros, que talvez sejam mais efetivos se disséssemos, por exemplo, então, comparado a outras barragens, essa aqui tem um risco alto e as razões são essas, é isso que nós estamos fazendo. Se você simplesmente não falar dos demais, das demais coisas,
Então, você vai fazer com que as pessoas fiquem muito tristes em relação a esse problema. Posso adicionar mais uma coisa? O ano passado, o CORE fez um mapa de atualização aberto ao público e o CORE realmente mudou a sua visão em relação como passar as informações. That's a great point. Isso é um ponto muito importante. E eu acredito que o CORE realmente teve um grande progresso a fazer a mudança de visão para que o público realmente possa usar essa informação e como eles poderiam ser informados e eles reagiriam melhor se eles fossem informados. Então, realmente, isso é muito bom, um ponto muito, muito importante. Então, há debates em relação a isso, se como é feito isso nos Estados Unidos, o CORE ele faz alguma comunicação, mas outras agências não. Quando isso for feito, né? Porque questão de fake news, né? Questão de sempre ter a questão do... Mas é bom saber que vocês fizeram e não houve essa repercussão tão negativa, né? Pelo contrário, né? Bom, seguindo aqui com as perguntas, estou vendo que o Alan estava aqui nas salas. Alan, se quiser aparecer, será bem-vindo, viu? A Clarice Glufk, né, que gostaria de entender melhor o conceito que os DICs possuem, que é uma estrutura de ruptura em situações extremas, né? Que no caso, fala aqui do caso de Porto Alegre, que em alguns pontos ele falhou na proteção, seja na questão das comportas, seja por overtop em alguns locais que estavam rebaixados, né? E acabou permitindo a inundação de parte da cidade, E aí é mais no sentido falar um pouco sobre, mas já falamos de DICs aqui, a Usas falou bastante em outros eventos, inclusive no a ferramenta de vocês, né, de screening de DICs, muito interessante, mas acho que aquele ponto que você falou da diferença entre barragem e DICs, os conceitos, né, de dimensionamento da cheia. Do you want me to address the differences? Você quer que eu mencione as diferenças entre elas, que você aborde a respeito disso? Yeah, so, what's the same is O que é the parecido? elevation of levees A elevação dos diques e a elevação dos vertedouros nos Estados Unidos são formulados, são feitos baseando-se nos potenciais econômicos das barragens. Quanto mais potencial econômico, então os diques serão mais altos e os vertedouros terão um período mais baixo de retorno. E a grande diferença aqui é que as barragens são desenhadas não para falharem em eventos extremos, e os diques sim. There's some other differences. E há outras diferenças. We have a saying in the Nós temos um ditado aqui nos Estados Unidos que nós privatizamos algumas coisas e socializamos as perdas. Quando construímos os ICs, nós desenvolvemos algo por trás disso, porque isso é muito barato. E quando os leves têm o overtopping e falha, todas as pessoas que pagam impostos pagam por essas perdas. Então, nós privatizamos os ganhos e socializamos as perdas. Então, essa é uma grande diferença entre os diques e as barragens, a relação entre quem paga. Provavelmente também a maioria dos diques nos Estados Unidos
não pertence ao governo federal, eles foram construídos pelo governo federal, mas aí agora eles pertencem aos estados e são eles que pagam por isso. A realidade é que muitos existem, e muitos diques têm suas barragens, e, por exemplo, para o Overrun, a grande barragem na Califórnia, eles têm também os diques com centenas de pessoas que moram atrás dele. Então, eles tiveram que fazer eles tiveram que sair dali porque havia preocupação, mas eles poderiam também fazer um overtopping nesses diques. Então, a relação entre eles, quem gerencia os riscos e quem vai além desses riscos, quem tem a responsabilidade. E uma das grandes diferenças que os proprietários das barragens pode impor os riscos em relação às pessoas, mas as pessoas que moram atrás das riscos escolhem os riscos, porque eles moram em áreas mais arriscadas. Então, eles aceitam esses riscos, não é algo que é imposto, não é totalmente correto, mas é uma mentalidade cultural. Obrigado, Eric. Inclusive, aqui no Brasil, bem interessante essas observações que você fez, porque no Brasil, a nossa definição de barragem que está na lei, ela é um pouco, ela é ampla, ela é flexível e existe uma possibilidade de que os diques sejam considerados barragens. E aí é interessante ver os prós e os contras de se fazer essa inclusão, né? Porque esses números que a gente que a gente fala hoje em dia, não está considerando diques, são só barragens mesmo, né? Digamos assim. So in the United States, there's two Nos laws. Estados Unidos, há duas leis. Uma é uma nacional, que é para a barragem, uma nacional para o dique. E eles definem o que é cada um. E as pessoas dos diques dizem que eles estão na beira do rio e não no rio, e isso não é uma barragem. E as pessoas das barragens dizem que aqueles que estão em volta do rio não é um dique. Então, eles o definem como por aquilo que não é, de fato. Não é a melhor definição. Nos Estados Unidos, realmente, essa ideia do que é uma barragem, do que é um dique, é muito difícil. Obrigado. E até aproveitando, uma das perguntas aqui é no caso das barragens de mineração, elas recebem um tratamento diferenciado ou elas estão também na Lei Nacional de Barragens? That's Nos an Estados excellent Unidos. question. Essa é uma So- pergunta excelente. Nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, eu acredito que seja a mesma coisa. Isso está associado à mineração, mas elas estão tratadas separadamente na legislação e na prática. Mas é claro que com a questão de Brumadinho no Brasil, isso abriu muitas mentes e realmente as pessoas estão mais atentas porque é o que nós chamamos de padrões industriais globais para a gestão de GST. E isso nos dá às mineradoras com barragens uma igualdade para essas barragens de água. Então, tudo é sobre risco informado. E o que é interessante aqui sobre isso, o GSTM, que eles estão lidando com essa perspectiva de segurança algo separado, com legislações separadas, mas o que eu vejo aqui, por exemplo, na Inglaterra, houve um grande investimento na mineração, nas empresas de mineração, e quando houve o problema de Brumadinho, houve um investimento da Inglaterra nesses locais. Então, foi a Inglaterra que levou esses novos padrões para as barragens de mineração, e não o governo.
Então, há coisas bem fascinantes em relação a esses riscos, e uma das coisas é um estudo muito grande que está sendo feito em Brumadinho, e é diferente das barragens de água, porque o fluido que é liberado, ele é um fluido diferente, então, quando há um problema da barragem, muitas pessoas morrem, porque elas se afogam. E a maioria, e quando é ao contrário, as pessoas morrem de uma forma diferente, elas são destruídas quando tem esse problema do resíduo. Então, as taxas de fatalidade é que em algum lugar entre 60% e 85% da população pode morrer. E quando há somente a barreira, é de 1%. Então, esse fluido que está nessas barragens de mineração, ela é muito mais perigosa às pessoas do que a água. Então, as barragens de água, o risco de perda de pessoas é somente de 1%. Então, em prática, quando você acha que os riscos, como que podemos tomar as decisões em relação aos riscos e colocá-las em prática? Então, por exemplo, você diz que essa nova lei que está sendo colocada em prática, isso está acontecendo nesse momento, e o que está acontecendo é que a GSTM é um padrão internacional e mostra que você tem que fazer avaliação de risco. Então, em todo mundo, você tem todos os engenheiros que apoiam, dão esse suporte nas barragens hidrelétricas, mas é muito dinheiro envolvido. Então, você vê esse tipo de, de, de uma perda de profissionais, porque eu estou trabalhando com algumas empresas mineradoras tentando fazer com que eles estabeleçam alguns procedimentos e tomem algumas decisões que funcionem com esse tipo de avaliação de risco que estamos fazendo. Então, já iniciamos. Se você comprar serviços de engenharia no mercado, isso vai custar muito mais hoje devido a isso, aí devido a esse selo. Obrigado, Eric. Depois eu vou ouvir essas respostas com mais cuidado, com mais calma, porque realmente tem muita informação na sua apresentação e nas próprias respostas que você está colocando, que tem que refletir com mais profundidade na aplicação do caso do Brasil, né? Tem uma pergunta, eu vou pedir até, pessoal, estou vendo que tem muita pergunta no chat. Eu já falei que no chat a gente não vai considerar, tá? Então, assim, só as que estão no Q&A, e eu acho que já está, vou considerar encerrado as contribuições. Tem algumas perguntas aqui ainda, e agradeço aí a participação, mas vamos lá. Vou ler aqui uma do colega da Arthur Tidel, que ele está perguntando sobre o DST, Done Screen Tool, né, da Alsace. Ele pergunta que nas últimas versões do modelo, foi um dos pais, né, como a Gabriela explicou, nas últimas versões do modelo, a modelagem é barragem a barragem, de uma por uma, né? Tendo em vista que nós temos a possibilidade de ter muitas barragens no Brasil e em outros países, se existe uma possibilidade de ter uma ferramenta que consiga fazer essa avaliação em lote, em um grupo maior de barragens. Como é que você vê isso? Se é possível, ou não esse tipo de abordagem? So I think the question Eu is, acho que a pergunta é: você pode fazer algo que seja mais eficiente do que o DST, certo? Para muitas barragens, essa é a sua pergunta, mais rapidamente. Aqui é uma resposta bem simples. O DST vai mudar a indústria de engenharia em todo o mundo, porque ela é uma ferramenta muito boa. A indústria de mineração, de hidrelétricas, que todos vão estar usando isso. O fato de você gerar
Eu acabei de ver uma apresentação a respeito disso em uma conferência, e a pessoa que estava apresentando fez uma demonstração ao vivo, calculando ele pegou os mapas, as inundações, as consequências em 20 minutos. Então, não há uma maneira mais rápida que eu conheça para conseguir realmente dados com tanta qualidade do que o DST. E ele realmente é uma ferramenta muito boa, fabulosa. Então, apenas para comparar, a avaliação de risco de triagem leva de 40 a 5 horas para fazer isso. E isso pode ser feita por uma ou mais pessoas. E a análise de risco semi-quantitativo leva semanas. E os quantitativos leva meses. O DST está entre a triagem e o semi-quantitativo, mas de uma perspectiva em relação ao tempo, ele está muito mais próximo ao risco de análise de triagem, mas você tem quase o mesmo resultado do quantitativo. Então, se isso não for tão rápido ou eficiente para você, eu diria então, você tem um maior problema ainda do que você possa imaginar, porque você não vai conseguir melhorar o ser mais rápido, além do que isso. Eu não sei se isso faz sentido para você, Gabriela. Sim, e o último webinar que nós tivemos, nós apresentamos o DST e nós fizemos alguns estudos de caso, e no Brasil, um mapeamento inicial e avaliação da perda de vidas, comparando isso à informação que nós já tínhamos, então os resultados foram muito bem recebidos. E eu acho que isso deu muita informação e também explicação de como nós avaliamos as consequências, e também o quanto avaliamos isso. Eu acho que agora, principalmente com o Ana, nós percebemos que não temos os componentes ainda para avaliar a probabilidade de falha, mas é algo que nós estamos trabalhando agora no core, e a ideia aqui é utilizar os dados que nós temos dos riscos quantitativos de acordo com o nosso inventário para ter o número de falhas e selecioná-las. Isso vai te dar uma curva de fragilidade para começar a ajudar a determinar a probabilidade da falha, baseando-se nisso e também do local que você está avaliando. Como o Eric disse, isso não vai ser perfeito, isso vai ser uma ferramenta de triagem que vai ajudar a você a tomar decisões se você precisa fazer uma análise mais profunda. Eu ia dizer que eu acho que a Índia, quando chegar na camada 2, eles vão utilizar o DST. Eu não sei, nós estamos quase prontos para fazer o kickoff dele e, todo esse esforço com a Ana e avaliar aquilo que nós podemos fazer para o DST, para ele ser mais aplicável às aplicações internacionais. E que tipo de estrutura e inventário nós temos disponíveis, que tipos de dados nós temos, fatalidade. Então, o que que a gente deveria utilizar e como podemos disseminar, alertar outros países, porque todas essas informações que estão no DST, foi feita com a documentação dos Estados Unidos. Então, temos de analisar essas informações de uma maneira muito crítica para garantir que isso é aplicável aos países que também estamos dando esse acesso. Então, nós estamos em acordo com o Brasil e é um dos primeiros países onde vamos realmente analisar o que de fato é informação e como essa informação pode mudar para que possamos deixar o DST mais aplicável e ser utilizado no Brasil. Obrigado, Boa resposta. Gabriela. A reunião de kickoff é daqui a um mês, mais ou menos, né? Interessante. Vamos esperar que consigamos aí realmente
fazer algo que ajude nesse processo da avaliação inicial do risco, né? Da preocupação aí Muito obrigado. Bom, seguindo com as perguntas aqui da colega da SEMA Rio Grande do Sul, Carolina, ela pergunta se a avaliação do risco tem protocolos diferentes dependendo do tamanho da barragem e da finalidade. Se existem, se vocês existem algum certo padrão em relação a essa questão. Yeah, so the short answer is Eu, como resposta curta, não. A análise de risco só vai analisar todos os elementos das barragens e todas as formas potenciais de ter um problema, o tamanho e propósito não entram, com algumas exceções. Por exemplo, se você tiver uma barragem de navegação, há de formas diferentes de ter um problema e de controlar isso. Mas as consequências são muito diferentes. Talvez você tenha motivos diferentes baseando-se nas características, mas não baseando-se no tamanho. É, realmente uma abordagem de como você analisa e aí ela pode ter problemas. Então, o tamanho não importa tanto. Talvez você possa fazer uma triagem, um portfólio baseando-se no tamanho, porque pequenas barragens têm menores consequências e menores riscos. Então, algumas pessoas estão, quando eles começam com somente aquilo que nós chamamos nos Estados Unidos, barragens e potenciais de alto risco. Obrigado. Tem aqui uma pergunta que ó, ele usa uma nomenclatura um pouco. No Brasil, algumas agências reguladoras costumam pedir uma declaração de estabilidade da barragem do empreendedor com certa periodicidade. Ou seja, o responsável técnico assina um documento dizendo que a barragem tem uma segurança adequada, né? Tá em boas condições de segurança. Nos Estados Unidos, existem esse tipo de documento ou isso não é exigido nas barragens americanas? so that many dam safety programs in the US Muitos programas de segurança para barragens nos Estados Unidos e Europa exigem o que nós chamamos de análise de fatores determinantes de riscos e relatórios. E muitos dos Estados Unidos também exigem isso como parte do programa de segurança, então os engenheiros assinam esse relatório. E na prática de risco, você não está nos oferecendo, você não está nos dando um certificado de estabilidade ou de segurança. Você está assinando um relatório como um profissional que fala tudo bem, a gente acredita que os riscos são esses. Então, é como se fosse um pouco independente em relação a essas estabilidades, porque na realidade nós sabemos que as barragens, se tiverem, por exemplo, mais de um para estabilidade, ele vai falhar. E as barragens com os fatores menos de um, eles não vão ter problemas. Então, essa visão de segurança, eles têm de estar de acordo com as análises, mas se você fizer isso, você vai perder. Você, com certeza, alguma coisa vai ficar faltando nessa sua análise. Muito obrigada. Acho que tenho aqui a Ana Strava, nossa colega da Ana aqui, em algum momento, assim, na sua apresentação, entendeu que às vezes a construção de diques deveria ser evitada, né? Ela brincou assim, então está dizendo que você não concorda com construir diques, né? Yeah. So this is from someone who is Isso é
para alguém que é responsável por 2.000 sistemas de barragens e segurança. Eu vou dizer o seguinte: todas as vezes que você constrói um dique, o risco só piora, porque as pessoas vêm morar atrás dos diques, porque eles não estão mais naquele lugar de inundação direta, então é um ciclo vicioso. Quando construímos um dique, as pessoas moram atrás dele, e aí aumentam. Quanto mais você aumenta o dique, mais pessoas vêm para morar próximo, então é um risco que não é gerenciável. Então, uma resposta curta: se eu fosse um rei, hoje eu não construiria diques, se eu fosse rei. Bom, eu acho que agradeço aí ao Eric. Eu acho que das perguntas que tinham aqui, acho que também está na hora, né? Agradecer a paciência aí do Eric até em responder coisas meio fora da demanda, mas aproveitando muito a sua experiência aí no desenvolvimento dos programas da Alsace, que agora a gente aproveita aí um pouco essa expertise de vocês aí para aplicar no Brasil, né? Então, agradeço demais o Eric Halpen aí pela paciência e esperamos manter contato e quando vier ao Brasil, por favor, novamente, estamos à disposição. E agradecer também aí a equipe da Alsace, em nome da Gabriela, né? O Clay, que infelizmente não pôde estar aqui, e outros colegas. E esclarecer que em breve essa gravação vai estar no YouTube, na versão em português e inglês. E lembrando que daqui a mais ou menos um mês, né? Acho que comecinho de dezembro, nós vamos ter um novo workshop com a experiência da Califórnia na parte de gestão de segurança de barragens, que eles também estão, a agência estadual, né? Como é que eles estão tratando com essa grande quantidade de barragens que eu imagino que deva ter na Califórnia. Imagino que a Califórnia em si, só ela já é uma Índia, né? Em termos de número de Yeah. infraestruturas, de barragem, de problemas, né? Digamos assim. No. So, Rogério, you're welcome. Rogério, seja muito bem-vindo e obrigado também por permitir que eu, né, estivesse aqui, posso ajudar, né, obrigado pelo convite e sempre que possível poderei ajudar. Obrigado. Obrigado. We'll see you. Bye bye, Eric. Thank you very much. Bye-bye. Tchau, muito obrigado.